A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, em nome de Jesus. Mais um momento onde nós estamos aqui reunidos, louvando e glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia em minha vida. Já estamos quase no meio da Bíblia, nós estamos ali no livro de Esther, para a glória do Senhor Jesus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal. Deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que têm essa mesma necessidade, crescer na glória, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, seu testemunho, a sua paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Ou alguma dúvida que você tenha concernente à palavra de Deus. Vamos hoje para o capítulo número 3 do livro de Esther, que diz assim: Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que traspassas os mandamentos do rei? Sucedeu, pois, dizendo eles isso dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes havia declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as mãos sobre Mardoqueu, porque lhes havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, dia em dia e de mês em mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adá. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: Essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Amã mandou se escrever aos príncipes do rei e aos governadores que haviam sobre cada província e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escritura e cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pelas mãos dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, desde o mais moço até o mais velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é a data de Adá, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos
a qual nível pode chegar a ira do inimigo de nossas almas. Nós vemos aqui que Amã, ele tinha um mandato sobre a vida dele, que ele era um homem poderoso, ele era um homem que estava ali segundo o coração do rei. Um homem que se foi dado a ele até mesmo o anel, o selo do rei, a sua assinatura pessoal. É como hoje, se você entregasse o seu certificado digital a alguém para ela fazer absolutamente tudo o que ela quisesse através do seu nome. Mas nós vemos algo interessante aqui, que quando foi proclamado a todos, né, se curvarem perante Amã, não foi Amã que notou que Mardoqueu não se curvava perante ele. Eram os servos do rei. E aquele fuxico, né, chegou até os ouvidos de Amã. Mas você vê que primeiro eles foram até Mardoqueu e disseram: por que você não obedece? Por que todo mundo se curva e você não se curva? Ali Amã deu o testemunho, ali Mardoqueu deu o testemunho dele. Ora, eu sou judeu e sirvo ao Deus Todo-Poderoso, e só cabe a mim ajoelhar-me a Ele. Ele proclamou a sua fé. Ele não foi procurar desculpas, ele não fez arrodeios, mas ele simplesmente foi direto no que ele cria e no que ele acreditava. Primeira lição que eu tiro dessa palavra de hoje: vamos acreditar, vamos ter fé, vamos realmente zelar e velar por aquilo que proclamamos, por aquilo que dizemos fazer. Se nós dizemos que adoramos e glorificamos a Deus, nós temos um dito sobre nossa vida que é o de proclamar a palavra de Deus, viver segundo a palavra. O nosso coração não pode ser cheio de intriga, não pode ser cheio de raiva, não pode ter cheio de discussões. Nós não podemos ser aqueles que levam e traz, nós não podemos estar levantando intriga no meio do povo, nós não podemos ser egoístas, nós não podemos ser avarentos, nós não podemos ser idólatras, nós não podemos ser adúlteros. Nós temos que proclamar o que a palavra proclama, e foi exatamente isso que Mardoqueu fez. Mardoqueu não fez nada demais, Mardoqueu não falou mal de Amã, Mardoqueu não falou mal do rei, muito menos de ninguém daquele lugar. Mas o que eles fizeram? Por ver que Mardoqueu estava ali proclamando algo diferente, eles foram até Amã e disseram: olha, existe um homem que é judeu e não se curva a quando tu passa. Interessante, né? Que o inimigo, ele sempre procura algo que realmente nos atinja. Não imagine que Satanás ele vai jogar lanças ao arredio sem saber onde ele vai lançar. Não, ele primeiro observa, ele primeiro vê onde estão as nossas fragilidades, primeiro ele observa o que ele pode usar para nos acusar. Você vê o que foi que o inimigo usou para derrotar Daniel, para lançar Daniel na cova dos leões, foi justamente a sua fé, foi justamente a sua oração. Então, o que eu aprendo com essa palavra? A primeira lição que eu tiro daqui é que eu não tenho que mudar a minha oração por causa de perseguição. Eu não tenho que mudar o meu comportamento por causa de modismo, por causa de pessoas e não por causa de opiniões. Eu tenho que ser firmado naquilo que eu prego e naquilo que eu vivo. Amém? Em nome de Jesus, independente do que todos falem ou digam ao meu respeito. Não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, é o que Deus ele está observando ao meu respeito. E era exatamente isso que Mardoqueu fez. Mas você vê que no próprio instante que Amã, ele sabe daquilo, o coração dele se enche de fúria, se enche de raiva. É brotado no coração dele uma ira que já é antiga ali, uma briga entre os judeus e os jeconitas, né, se eu não me engano. Deixa eu só dar aqui uma olhada para não falar errado, né? Agadita, né? Entre os agagitas e os judeus sempre houve uma rixa. Então Amã, ele brotou no coração dele, né? Aquela ira, aquela raiva. Você vê que foi algo tão incontrolável, gente, tão incontrolável, algo que foi alimentando e foi criando proporções terríveis, que lá no fim do livro de Esther, a gente vai ver que aquilo ocasionou a morte dele e da família dele. Não vamos alimentar raiva, ódio no nosso coração. Isso só traz destruição. Todos os dias nós temos chances de recomeçar tudo que Deus tem feito na nossa vida. Todos os dias nós temos a chance de tomar a posição certa. Então vamos tomar.
Vamos parar de estar alimentando raiva, vamos parar de estar alimentando rixas, feridas. Vamos deixar de escavacar as feridas que estão na nossa vida, porque isso vai nos gerar destruição, isso é um câncer que vai nos corroer de dentro para fora. Então nós temos que ficar alertas a quanto a isso, né? A outra lição é que nós vemos que ardilosamente, né, Amã fala para o rei algo que não era verdade. O povo judeu ele não estava se levantando contra o Assuero. O povo judeu eles não estava se levantando contra as leis deles. Muito pelo contrário, o povo judeu ele estava até obedecendo, né? Você vê que o único judeu que se destacou aqui, que não se dobrou perante Amã, foi Mardoqueu. Então o que aconteceu? Ele focalizou aquela ira dele para todo o povo. Entendeu? Então, o que eu posso dizer a respeito dessa palavra, desses versículos, né? Uma coisa muito importante é que eu não posso jamais negar a minha fé. A minha família pode até ser perseguida, mas Deus a vai honrar, como a gente vai ver na continuidade que a gente for lendo o livro, que os judeus foram honrados e foi dado a eles o poder de se libertar, em nome de Jesus, e ali eles foram honrados. Não negocie a sua fé, não retroceda. Eu sei que as situações, elas são difíceis. Eu sei que tem dias que a gente chora diariamente. Eu sei que tem momentos que o nosso coração está dilacerado. Mas nós não podemos nos render. Não negocie a sua fé. O teu sofrimento não vai passar se você negociar. Pode ter certeza disso. Você pode ter até um momento de paz. Mas depois, como uma grande avalanche, vai vir com tudo sobre a tua vida. Porque Satanás ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida e abundância. E quando você persevera, Deus te honra. Lembra-se o que diz a palavra: submeta-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. É o que essa palavra está nos dizendo hoje. Então vamos estar firmados na rocha que é Jesus. Vamos estar firmados na nossa fé e não vamos negociar jamais. O inimigo pode armar laço, o inimigo pode fazer os planejamentos dele, mas não vai prevalecer. Assim como Amã não prevaleceu e muito menos os seus planos. Então, não negocie a sua fé. Viva o que você prega, viva a palavra. Você vê que Jesus Cristo, ele diz em um dos evangelhos assim: se permaneceres na minha palavra, se permaneceres na verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Se você permanece nessa verdade, ele te honra. Mas muitas vezes o que é que acontece? Justamente o contrário. Porque vem uma perseguição, porque vem algo que tira o nosso foco, o nosso alvo, e de repente nós estamos ali, negociando nossa fé, negociando nossos valores, negociamos tudo o que cremos. E não pode ser assim. Nós precisamos ser firmes, porque quando somos firmes, não somos envergonhados, mas somos honrados em nome de Jesus. Aqui, né, na leitura da aplicação pessoal, ele traz mais explicações a respeito da luta entre o povo, né? Nossa, esse nome é meio complicado a gente decorar, viu? Agadita, né? Agagita e o povo judeu, né? Por que se deu a guerra e tal. E aqui fala, né, que os governantes do mundo antigo usavam os anéis, explicando toda a palavra. Mas algo que eu achei muito importante, que ele fala aqui, ó: devemos adorar somente a Deus, nunca devemos permitir que qualquer pessoa, instituição ou governo ocupe o lugar de Deus. Quando as pessoas requerem lealdade ou algum tipo de serviço da sua parte que não honre a Deus, fique firme. Pode ser o momento de tomar uma posição. Não negocie a sua fé. Jamais. E Deus te honrará. Ah, irmã, mas aí eu vou perder o meu emprego. Deus te dará um melhor. Irmã, mas aí eu vou destruir o meu casamento. Ore, jejue, busque a Deus. E Ele não vai permitir que isso aconteça. Creia. Tão somente creia na palavra do Senhor, que ela é viva e eficaz. Amém? Glória a Deus. Santo Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que nos lembra que jamais devemos negociar nossa fé e nem nossos valores. Mas que devemos, Senhor, estar firmes, Senhor, nas convicções que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que possamos, Senhor Deus, te glorificar
cada dia, a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Sabendo, Senhor, que não há outro Deus, não há outro caminho, não há outra vida que não seja o Senhor. Que a tua bênção, Deus, esteja sobre nossas vidas. Pai, visita aqueles que estão enfermos, visita aqueles que estão nos cadernos de oração, visita aqueles que estão passando por adversidades, visita aqueles que estão entristecidos, Senhor. E traz, meu Deus, uma nova esperança ao coração de cada um, Senhor, dos teus filhos, em nome de Jesus. Coloca por terra toda seta do inferno, toda obra maligna contra a nossa vida, Senhor. Que os inimigos, Senhor, sejam confundidos e que tua bênção, que não acrescentadores, sejam sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Assim, Paizinho, nós te pedimos tua bênção, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos do choro, angústia, dor, má notícia e tribulação. Livra-nos de toda enfermidade. Livra-nos das moléstias que estão aí fora. E abençoa, Pai, a cada um de nós, em nome de Jesus. Assim, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, seja firme, seja forte, seja corajoso, e Deus te honrará, em nome de Jesus. Amém?